Olá, amada igreja, queridos irmãos. Vamos para mais uma meditação no dia de hoje. Vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo. Encontra-se no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos do 23 ao 35. Essa parábola diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Vamos orar nesse momento? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos muito, Senhor, por esse dia que o Senhor está nos dando, Senhor, pela bênção da vida, pelo dom da vida que o Senhor deu a cada um de nós. Queremos te suplicar, Senhor, que tu continues falando ao nosso coração neste momento, para que nós possamos aprender com a tua palavra e aplicar às nossas vidas. Seja com cada uma dessas pessoas, Pai, que estará sendo alcançada por esta mensagem, para que vidas possam ser transformadas. Nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, nessa parábola, Jesus vem falando uma coisa muito interessante acerca do perdão. E nós encontramos aqui 3 figuras. O rei, que era o maioral ali naquele reino, e 2 servos que tinham dívidas. Um tinha dívida com um conservo seu e outro tinha dívida com o rei. E os valores dessa dívida eram muito diferentes uma da outra. Por exemplo, o primeiro servo que devia menos, ele devia 100 denários ao seu conservo. 100 denários, um denário era o equivalente a um dia de trabalho de uma pessoa naquela época. E o talento, o outro devia 10.000 talentos. O talento equivalia a 6.000 denários. Então a dívida que aquele primeiro servo que chegou ao rei e pediu ao rei para que perdoasse a sua dívida, era uma dívida absurda, era uma dívida muito grande, que se nós fôssemos multiplicar os 10.000 talentos pelo quanto ele valia em denário, daria aproximadamente 60 milhões de denários. É como se ele estivesse devendo àquele rei 60 milhões de dias que ele deveria trabalhar. Ora, isso era uma dívida impagável. Enquanto que o outro que devia a esse servo, devia-lhe apenas 100 denários, que equivaleria aí a 3 meses e 10 dias. Então, uma dívida que a pessoa deve ao outro de 3 meses de salário é uma dívida que dá para se pagar. A pessoa pode ter uma dificuldade em pagar, precisar de um tempo para pagar, talvez aí 1 ano ou 2, mas ela até consegue pagar. Mas e alguém que deve 60 milhões de dias para pagar alguém? Isso é uma dívida impagável. Agora, o que Jesus queria falar com isso? Jesus estava demonstrando aqui, ele não estava preocupado com os valores em si, mas ele queria demonstrar que a questão do perdão,
que nós devemos perdoar ao nosso irmão, ao nosso próximo que nos ofende, é muito menor, essa ofensa é muito menor do que a ofensa que nós temos para com Deus com o nosso pecado, por sermos pecadores. Porque a dívida que nós temos com Deus, pelo pecado, é uma dívida impagável. O ser humano não tem condição de pagar. Então, quando ele fala essa parábola, era para dizer, por que você não vai perdoar ao seu irmão uma dívida que ele tem até condição de pagar, uma coisa que ele pode pagar e que pode ser perdoável, e você não quer perdoar, e você tem uma dívida com Deus que você nunca vai conseguir pagar, mesmo que você vivesse 2, 3 gerações, se você pudesse viver, morrer, reencarnar e pagando sempre aquilo, você não conseguiria pagar, porque serão 60 milhões de dias de dívida. Então Deus está trabalhando aqui, Jesus está trabalhando com a qualidade da dívida que a pessoa tem, e não com a quantidade. Porque a qualidade do amor de Deus para conosco é imensa. Então, aqui quando ele fala, o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos, quer dizer, Deus, nós prestaremos contas a Deus. E quando nós chegarmos diante de Deus, a única coisa que vai, o único motivo que vai fazer com que nós não estejamos perdidos para a eternidade, afastados de Deus, é o sacrifício de Jesus na cruz e o fato de nós termos aceitado Jesus como nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou. Então, isso é que vai fazer com que, na hora que nós formos pagar, prestar contas a Deus, o que vai poder quitar a nossa dívida. O que quita a nossa dívida com Deus é o sangue de Jesus na cruz, porque nós nunca poderíamos pagar isso. Porque se a nossa dívida fosse de 100 denários, seria fácil nós pagarmos a Deus. Se a nossa dívida fosse pouca, nós poderíamos pagar. E um aspecto que eu acho interessante, quando se fala em perdão, é assim, quando eu recebo a ofensa de alguém, esse alguém é tão pecador quanto eu sou pecador. Quando eu recebo a ofensa de uma pessoa que às vezes me quer mal, né, um vizinho, um conhecido, uma pessoa que trabalha, e essa pessoa me ofende, essa pessoa é pecadora e eu sou tão pecador quanto ela. E às vezes eu não quero perdoar, por quê? Por causa do orgulho. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas ela vai fazer isso logo comigo, eu não mereço isso. E a gente esquece disso, que nós também somos falhos. Agora, a ofensa que o homem fez para com Deus, a forma como o homem pecou contra Deus, essa não tem como pagar, por quê? Porque Deus é justo, Deus é perfeito, Deus não tem falha nenhuma em momento nenhum. Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele é misericordioso. Então, quer dizer, tudo que Deus é de bom, não haveria motivo para que nós desobedecêssemos a sua vontade. Se nós conhecemos a vontade de Deus, sabemos que Deus, que é o nosso bem, Ele é perfeito, e a Bíblia fala que a sua vontade ela é perfeita, então por que nós não vamos obedecer a esse Deus? Aí nós desobedecemos, aí nós pedimos perdão a Deus e Deus nos perdoa. Aí nós não queremos perdoar o nosso semelhante, porque ele nos ofendeu. Aí porque nós achamos que nós somos mais importantes do que Deus e não podemos perdoar. Mas só que Jesus coloca isso como um mandamento na nossa vida. Nós seremos perdoados na medida que nós perdoamos. É como lá na oração do Pai Nosso, Jesus fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos aqueles nossos devedores. Então é uma via de mão dupla. Eu perdoo e sou perdoado. Isso é para que nós possamos experimentar o amor de Deus na nossa vida. Agora, para que eu perdoe alguém, eu preciso primeiro reconhecer que eu fui ferido. Porque às vezes a gente se engana falando assim, mas a pessoa fez, mas eu deixo isso para lá, isso nem me afetou. E às vezes afetou, às vezes aquilo está me incomodando, só que eu não estou falando para as pessoas, eu não estou demonstrando isso, mas aquilo está dentro de mim me corroendo, mexendo comigo. E aquilo que às vezes é uma ferida pequenininha vai se transformando numa ferida grande, e daqui a pouco eu estou perdendo a paciência, estou misturando com outras pessoas que não tem nada a ver com isso, mas porque eu vim trazendo aquilo ao longo do tempo.
E muito tempo a gente trazendo uma ferida, aquela ferida só vai aumentando e as consequências são maiores. Então eu preciso tratar isso, eu preciso reconhecer que eu fui ferido. Né? Então quando não reconhecemos que estamos que está doendo na gente, a gente esconde nosso sentimento. E a gente não procura resolver aquilo. Né? E o perdoar, a Bíblia fala que Deus nos perdoa e Ele pega os nossos pecados e joga no fundo do oceano. E Ele esquece. Mas nós, seres humanos, nós não temos condições de perdoar, de esquecer. Nós não temos essa capacidade de esquecer. Mas nós temos a capacidade de dar um ressignificado àquilo que aconteceu, àquela ofensa que foi feita. Isso a gente vai fazer com o tempo. A gente vai trabalhando na nossa vida, trabalhando no nosso coração, buscando amar a pessoa, que amar é um mandamento. E se amar é um mandamento, eu posso decidir amar ou não. Porque se não partisse da minha decisão, se eu não pudesse decidir amar, Deus não me daria isso como mandamento. Então eu tenho que amar a pessoa e eu tenho que buscar aprender a conviver com aquilo. Eu tenho que começar a querer enxergar a pessoa com outros olhos, ver que ela é falha da mesma forma que eu sou, ela peca da mesma forma que eu peco. E se eu peco e eu preciso de perdão, e eu peço perdão e eu quero ser perdoado, o meu semelhante também merece ser perdoado, o meu semelhante também quer ser perdoado. E Jesus trabalha isso aqui. Nós precisamos ter esse relacionamento para que um perdoe o outro. Então eu preciso reconhecer que fui ferido, preciso trabalhar para que esse sentimento não cresça dentro de mim, eu tenho que dar um ressignificado, quer dizer, eu tenho que olhar esse sentimento de forma diferente, olhar para que aquilo chegue um momento na minha vida que não me fira mais, não me machuque mais. É como a cicatriz, quando a gente se machuca, no momento que a gente se machuca, aquilo ali dói. Aí a gente vai lá e trata, a gente passa remédio, faz um curativo e com o tempo aquilo fica curado. Aí chega uma hora que a gente olha para a cicatriz e fala, eu lembro quando eu machuquei isso aqui. Só que quando eu olho, não dói mais. Por quê? Porque já está cicatrizado. Eu não esqueci o que aconteceu. Eu não esqueci aquele ferimento, mas aquele ferimento que teve na minha vida, que teve no meu corpo, aquilo não me afeta mais. Aquilo não me machuca mais. Então eu posso olhar, que eu falo sempre com as pessoas, né? Quando a gente perdoa, a gente pode olhar para o acontecimento e até rir junto do que aconteceu. Né? Chegar para a pessoa, poxa, lembra aquele dia que nós tivemos aquele problema, que a gente discutiu e quase saiu no tapa? E a gente ri. Isso é o perdão. A gente consegue conviver com o que aconteceu de negativo na nossa vida, com a ofensa, e essa ofensa não atinge mais. E a gente pode até rir dela, né? E é preciso tempo para que isso aconteça. Às vezes a gente consegue perdoar rápido, mas tem coisa que a gente leva tempo para perdoar. E nesse tempo para perdoar, nós precisamos pedir a ajuda de Deus para que nós possamos mudar o nosso coração em relação à pessoa. Às vezes, esse trabalho que o Espírito Santo faz na nossa vida para que nós possamos perdoar a pessoa, isso não vai afetar a vida da pessoa, porque às vezes a pessoa até se distancia da gente, porque às vezes não gosta, ou tem algum problema com a gente, não gosta, mas vai mudar o meu coração em relação àquela pessoa. E eu não vou sofrer com isso. Eu vou tirar a amargura, o ódio, o rancor, tudo do meu coração e vou conseguir viver em paz comigo mesmo e até vou viver em paz com aquela pessoa. À medida que for preciso estar em contato com aquela pessoa, eu estarei e não terei problema com ela, porque o meu coração já está limpo, o meu coração já perdoou. Então eu preciso trabalhar isso na minha vida. Se eu não conseguir perdoar, eu tenho que pedir a Deus para me ajudar a perdoar. Se eu não conseguir amar, eu tenho que pedir a Deus para me ajudar a amar aquela pessoa. E eu tenho que me colocar o meu coração à disposição de amar. Não adianta eu querer perdoar se eu não quiser amar. Não adianta falar, eu quero perdoar aquela pessoa, mas eu não consigo nem gostar dela. Então você nunca vai perdoar. Você nunca vai conseguir restabelecer um relacionamento com alguém se você não trabalhar o seu coração para amar aquela pessoa, para voltar a ter um bom relacionamento com ela. E isso começa dentro de cada um. O perdão começa no meu coração. Se eu fui ferido, eu tenho que pedir a Deus para trabalhar esse ferimento, e a minha mente tem que trabalhar em cima disso. Né? Buscar em Deus
O perdão é um milagre. O perdão é algo que acontece na vida das pessoas, que Deus age na nossa vida através disso. Nós conseguimos nós conseguimos perdoar quando estivermos preenchidos de Deus, que é misericórdia em perdoar. A palavra de Deus fala que nós devemos orar pelos que nos querem mal, que nós devemos abençoar as pessoas que nos fazem mal. Nós devemos sempre buscar fazer o bem a todas as pessoas, independente. E o texto bíblico ainda fala que amar aquele que nos ama é fácil. Amar aquele que nos quer bem é fácil. Fazer o bem ao amigo é fácil. Quero ver fazer o bem. A palavra de Deus diz que se nós fazemos isso, fazemos meu amigo, nós não somos diferentes das pessoas no mundo. Não somos diferentes lá daqueles escribas, dos fariseus, que faziam as coisas para aparecer e faziam porque era fácil. Eu amar meu filho, amar a minha filha, amar a minha esposa é fácil. Amar aos meus pais é fácil. E amar aquela pessoa que me quer mal é difícil. Então, nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Perdão é um mandamento e não tem como ser cristão e fugir da questão do perdão. Não adianta eu dizer que sou cristão se eu não consigo perdoar. Não adianta eu ser cristão e ter um fardo nas costas cheio de rancor, de mágoa, de ódio, de sentimento de vingança, porque eu não consegui colocar em prática o perdão que Deus quer que eu coloque na minha vida para perdoar o meu próximo, para que eu possa ter o relacionamento com Deus e o relacionamento com o meu irmão. Perdão é uma caminhada, é um processo. Nem sempre a gente consegue perdoar logo de primeira. Algumas vezes, pequenas ofensas e de pessoas próximas, às vezes a gente consegue até perdoar no mesmo dia. Mas tem umas ofensas que a gente acha mais dura, mais pesada, e a gente precisa de um tempo para isso. A gente precisa de um tempo para poder trabalhar isso na nossa vida, para que o nosso coração seja mudado e aquilo não nos afete mais. E perdão é um milagre que só com a ajuda de Deus para colocar em prática nas nossas vidas. Nós só conseguimos perdoar, ou nós só conseguiremos perdoar, se Deus fizer parte da nossa vida. Porque o ser humano, no natural, vem sempre carregado com o sentimento de vingança. Alguém fez uma coisa contra mim, eu vou querer revidar. Aí o outro vai fazer outra coisa, eu vou querer revidar. Aí isso vai fazer da nossa vida um verdadeiro inferno. E quando eu pensar como este servo de não querer perdoar, porque eu me achava melhor do que o rei, eu nunca vou ser perdoado. Então o que Jesus está falando é isso, olha. Então o seu senhor chamando-lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Olha, se eu fui alcançado pelo perdão de Deus, por que eu não vou liberar perdão para o meu irmão, para o meu amigo, para o meu conhecido, que praticou, que fez uma ofensa contra mim muito menor do que a ofensa que eu fiz contra Deus? Que nós possamos ter isso em mente. Não adianta ser cristão se não perdoar. Não adianta ser cristão se não amar. E amar e perdoar é decisão que eu tomo. Amar não é um sentimento que cai na nossa vida sem a gente esperar, sem a gente querer. Não. Eu decido amar. Eu decido perdoar. E se eu decidir não perdoar, se eu decidir não amar, eu estou decidindo em não fazer a vontade de Deus, em não cumprir o mandamento de Deus na minha vida. Que nós possamos melhorar o nosso relacionamento nas nossas famílias, que nós possamos melhorar o nosso relacionamento nas nossas igrejas e com os nossos vizinhos, aqueles que estão ao nosso redor, nos colocando sempre predispostos a amar e perdoar ao nosso semelhante. Que Deus possa abençoar a cada um neste dia e que possamos viver sempre em comunhão um com os outros. Amém.